Fala pessoal, e aí? Bem-vindos a mais uma explicação em administração de recursos materiais, mais uma técnica da administração. Vamos falar agora do método UEPS. O último a entrar é o primeiro a sair na nossa administração de materiais. Mas antes da gente começar, deixa eu passar aqui, ó, daquelas animações que saem para vocês. Gente, convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, perfeito? Curtir nosso site, vamos dar uma curtida, comentar aí, o espaço é de vocês, então podem fazer os comentários, colocar ali observações, que é importante aí, além de convidar todos vocês a visitar o meu portal também, www.brunoeduardo.com, beleza? Então, nesse sentido, vocês podem estar acessando, inclusive, mais informações aí pra gente. Show de bola? Bacana, bacana. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho do método UEPS, último a entrar, primeiro a sair, beleza? A técnica UEPS, e eu deixando as redes sociais aqui também, esqueci, ó, vamos seguir aí nas redes sociais, Instagram, esses trem tudo aí, bacana? Para a gente poder sempre estar fomentando aqui, acrescentando muita coisinha aqui para vocês. Então a ideia é de fato aí trazer muito material aí para vocês, beleza? Bom, mas vamos lá. Último a entrar, primeiro a sair. É uma técnica muito abordada na administração, né, de recursos materiais. Lembrando que essa técnica, por questões contábeis e também fiscais, ela é proibida no Brasil, em termos de avaliação de estoque. A gente tem um outro vídeo falando sobre a técnica PEPS e o Sebrasp, ele gosta de cobrar a questão do caminhão, a caçamba do caminhão, o baú do caminhão. E no baú do caminhão, técnica no caminhão, é usado o EPS, porque o último que entrou está do lado da porta. Quando você abre a porta, você tira ele. Mas ali é só uma forma, como se fosse assim, cara, ele é proibido no Brasil, de fato, essa técnica. Mas, e no caminhão a gente usa ela? Sim, a gente usa ela. A gente usa ela porque ali não é avaliação de estoque, ele é só forma de acomodação do material. É a forma que a banca tem de fazer os seus peguinhas, beleza? Mas lembrando aqui, em decorrência de questões tributárias, essa técnica é proibida no Brasil. Mas eu tenho que saber ela, porque eu tenho que resolver as questões que são abordadas. É o método que vai avaliar quem deve sair em primeiro lugar. São as últimas peças, né? Então, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, é assim que a gente vai fazer, que faz com que o saldo seja avaliado ao preço das últimas, né? E esse método é mais adequado em período inflacionário, aí entra a parte tributária, porque quando a empresa ela paga imposto baseado no lucro, se ela está saindo o material mais recente, o preço dele está maior. Perfeito? Então, se ele está considerando esses valores, o lucro dele é menor. E aí, com base nisso, ele paga menos imposto, por isso que é proibido no Brasil. Então, em períodos inflacionários é interessante para tentar fazer essa jogada aí de tributária. Perfeito? Mas, mais uma vez reforço, proibido no Brasil por questões tributárias e fiscais. Mas em países, ou então em períodos inflacionários é indicada? É indicada. Justamente para você reduzir sua margem de lucro, reduzir o imposto. Pode fazer aqui no Brasil? No Brasil não pode, mas na prova ele pede a teoria, tá? Então ela é adequada em períodos inflacionários, uniformizando ali o preço dos produtos em estoque para venda. Baseia-se na premissa de que o estoque de reserva é economicamente o equivalente ao ativo fixo, tá bom? Mas só para a gente ter ali uma noção. O emprego desse método pela administração, por certo período de tempo, tende a estabilizar o estoque enquanto é avaliada a utilização corrente do mesmo, também em função dos preços, a fim de que sejam refletidos. Com relação a essa técnica, em termos de aplicação, a gente vai ficar com o estoque defasado. Então, apesar da gente ter a flutuação de preço tudo ali, mas o seu estoque ele está com preço antigo, porque o último que entrou, que é o mais recente, foi o primeiro a sair. Com isso, os antigos vão ficando no estoque, então o seu preço está mais desatualizado, está bem defasado, tá bom? Então aqui a gente inverte essa lógica, e o saldo do seu estoque ele fica bem defasado mesmo, ele fica ali desatualizado, tá bom? Então lembrando disso. Aqui a gente vai fazer uma aplicação, para quem já assistiu o nosso vídeo, então até convido, tem um vídeo também do método PEPS, que saiu antes do método UEPS, então está disponível no YouTube. Lá eu fiz essa mesma tabela utilizando o método PEPS. Agora eu vou utilizar com o método UEPS. Então vamos lá, ó. Vamos primeiro compreender o 1º de maio. 1º de maio, há uma transferência de saldo de abril para maio, tá certo? Nessa transferência de saldo, foi transferido 2.000 itens a R$ 4,00 cada, que totalizou R$ 8.000.
Então, esse daqui eu vou chamar de saldo 1. Vou colocar 1 aqui, ó. É o saldo 1, tá bom? Porém, no dia 2, o que a gente teve? A gente teve a entrada de 3.000 itens a R$ 4,50, que totaliza 13.500. Então, esse daqui eu vou chamar de saldo 2. Perfeito? Aí tem lá o saldo 1, que multiplicado, né, por R$4, deixa eu colocar um x aqui, ó, ele totalizou 8.000, e 3.000 vezes 4,50, totalizando 13.500. Perfeito? Aí eu tenho o saldo total aqui, em termos de valores. Não vou juntar ali os valores, porque não é média, tá? Aí no dia 3, a gente tem uma saída. Essa saída pela técnica UEPS. Perfeito? Aí eu vou tirar de qual saldo, gente? Eu vou tirar do saldo 2. Perfeito? Por que do saldo 2? Porque ele foi o último que entrou. Como ele é o último que entrou, eu vou deduzir ele desse saldo. Então, não tinha 3.000? Aí eu vou tirar 1.500 dele. Então, tá aqui, ó. E aí eu vou atualizar o saldo 2. 1, não mexo nele. E o 2 eu vou tirar aqui, ó. Então, esse aqui é o saldo 2. Aí eu vou tirar. Aí fica 1.500. Aí fica 1.500, 4,50, atualizando ali os valores, ó. Atualizando os valores. Perfeito? Aí no dia 4 de maio, entrou 2.000 itens, 3,90, 7.800. Perfeito? Então, entrou aqui. Esse eu vou chamar de saldo 3, porque eu tenho um aqui, eu tenho 2 aqui e o 3 aqui, ó. Perfeito? Aí eu tenho o saldo 3 agora, acrescentando itens no meu estoque. Porém, no dia 5, saem 3.000 itens. Aí dos 3.000 itens, eu vou pegar 1.000 itens, perfeito? De qual saldo? Gente, eu tenho que pegar, ó, quer dizer, eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou pegar todos esses 2.000 itens, tá certo? Porque é do último, tá vendo aqui o saldo 3 zerado, ó? E o saldo 2, ele vai ficar com 500. Por quê? Porque eu vou tirar 2.000 do saldo 3 e 1.000 do saldo 2. E aí, quando você tira 1.000 de 1.500, sobra 1.500. E o saldo 1, nem mexe nele, ó. O saldo 1 fica lá. O saldo 1 tá, mantém. Perfeito? No dia 6, vai sair quanto agora, ó? Opa. Saem 1.000 itens. O saldo 3 já acabou. O saldo 3 já acabou. Só que o saldo 2, ele ainda tem 500 itens. Ó, esse aqui é o saldo 2. Então eu vou zerar ele. Eu vou zerar ele porque estou tirando tudo. E vou tirar 500 do saldo 1. Então, 500 do saldo 1. E, consequentemente, vai sobrar o quê? O saldo 1. Ou seja, 1.500 vezes R$4, que totaliza R$6.000. Perfeito? Então, qual que é o segredo nessa questãozinha aqui? Qual que é a lógica da questão? Primeiro ponto. Vejam que quando eu utilizei o método UEPS, eu vou sempre no último saldo de referência. Uma falha muito comum de aluno é você pegar, quer ver um exemplo aqui? A gente tem, quer ver, ó, eu tenho uma entrada, no dia 2 de maio eu tenho entrada, no dia 3 de maio eu tenho uma saída, eu tenho uma entrada. Perfeito. E depois eu tenho uma saída aqui. E aí o que acontece? Às vezes desconsidera essa ordem cronológica que está entrando, está saindo, está entrando, está saindo, está entrando, está saindo, e sempre pega do último. Do último. Como assim, professor? O último que entrou não foi dia 4 de maio? E aí quando a pessoa vai calcular lá em cima, aquele do dia 3, tá? Quando vai calcular o do dia 3, ele tende a usar o do dia 4, porque ele fala, é o último que entrou, mas o dia 3 é antes do lançamento do dia 4. Então tem que pegar do último em relação ao dia 3, sempre lembrando disso, tá bom? Que aí foi o dia 2, foi o saldo inicial ali antes, tá? Beleza? Então daqui a pouco eu explico esses erros aí muito comuns. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês compreendam? Entender a lógica do lançamento. Essa telinha aqui, ela está com a lógica. Se você tiver uma dúvida, você volta na explicação, porque agora eu vou passo a passo. Vamos passo a passo, ó. No dia 1º, eu tenho a transferência de saldo, tá? Então esse aqui é esse primeiro aqui, ó. Isso aqui é uma transferência de saldo, por isso que ela está repetida ali embaixo, tá? Então, eu vou ter isso daqui,
E como tem a entrada, eu tenho esse daqui, perfeito? E aqui vai sair 1.500. 1.500 desse saldo, que é do último que entrou. Então, ele atualizou o saldo 2. O saldo 2, o 1 permanece. Tranquilo? Aí, no próximo dia, que é um pouquinho separado, maior até, né? No próximo dia, a gente tem uma entrada que gerou o saldo 3. O saldo 2 já teve alteração, então a gente já atualizou, e o saldo 1 permanece lá. No dia 5, nós tivemos saída. Aí ele fala na questão que saíram 3.000 itens, né? Aí se saiu 3.000 itens, o que você vai pegar? Você vai pegar 2.000 daqui, 1.000 daqui, do saldo 2. Então veja, ó, zerou e ficou 500. Tranquilos? Depois, quando sair 1.000 itens, aí você vai zerar o saldo 2 e vai tirar 500 do saldo 1. Porque é sempre ordem oposta, ordem inversa. E veja que eu fui fazendo passo a passo, eu fui sempre tirando do saldo que vai ficando. Porque, como eu falei para vocês, às vezes, coloca aqui que saiu 1.000 itens no dia 6, aí você pega o último que entrou, que foi dia 4. Isso está errado, gente. Eu tenho que sempre olhar a questão ali do saldo, o que está ficando, como é que a gente está tirando aqui, tá bom? Então, sempre cuidado. Dia a dia, eu tenho que lançar de forma isolada, que nem eu fiz aqui, ó, linha por linha, perfeito? Então, no final. E no final, quando a gente estava explicando o método PEPS, eu falei como é que eu faria isso aqui de forma simples, perfeito? Como é que eu faria de forma simples, direta, objetiva, ali para não perder tempo na nossa provinha? Olha só. Eu vou colocar aqui, porque lá eu vi que não tinha espaço, eu tenho o saldo 1, que é de 2.000, né? Aí eu tenho o saldo 2, que foi de quanto? Quer dizer, eu vou fazer aqui na tela, ó, olha só. Você tem esse com esse. Saiu esse. Tira daqui 1.500. Conforme está atualizado aqui. Perfeito? Aí depois entrou esse. Acrescenta. Repete o que já tinha. Aí agora saiu. Se saiu 3.000, eu cancelo esse. E daqui fica só 500. Então tá aqui, ó. Perfeito? E depois sai esse. Aí se sai esse, eu cancelo esse e tiro 500 daqui. Então, no final das contas, eu só quero saber se o aluno sabe qual é o saldo que ficou e quanto que custa esse saldo. 1.500 vezes 4. Era isso que a questãozinha abordava. Qual é o saldo no técnica PEPS? Qual é o saldo na técnica WEPS? Então, se você vai fazendo essa parte cronológica, que é mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu vou lembrar aqui tudo de cabeça, né? Eu tenho um saldo de 2.000 itens, né? 2.000, aí entrou 3.000 e saíram 2.000. É isso? Acho que é, cara, agora... Não, saiu 3.000. 3.000 agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas enfim, eu vou colocar aqui, saiu 2.000 itens. Só um exemplo, tá? Saiu 2.000. Aí você cancela esse, aqui fica 1.000, aqui fica 2.000. Perfeito? Aí depois saíram, sei lá, entrou mais 3.000. Estou chutando aqui, tá? Aí entrou mais 3.000. Só que aí sai depois 2.500. Sei lá, saiu 2.000, saiu 2.000. Perfeito? Aí você pega esse e fica aqui, ó. 1.000 só, né? 1.000. Aqui fica 1.000 e aqui os 2.000. Perfeito? Aí só para bater lá, que acho que saiu, ficou 500 no final, aí depois sai 2.500, tá? Aí saiu 2.500. Aí você pega, tira esse e daqui fica 1.500, né? Aí no final, se eu tiver esses saldos aqui, tudo direitinho, explicado ali, eu só quero saber o saldo final. É dos 1.500 lá do início. Porque eu fui tirando, cada vez que foi tirando, eu fui tirando os últimos que foram entrando, e aí eu fui atualizando, no final, 1.500. Então, é como se fosse pegar, de uma forma bem simples aqui, sempre sugiro fazer a atualização de saldo, mas é como se eu fosse pegar o quê? Eu tenho 2.000, eu tenho entrada de 3, aí depois eu tenho entrada de 2, não é isso? Só que eu tenho saída de 1.500, e eu tenho saída de 3.000, e eu tenho saída de 1.000. Então, nesse caso, eu tenho
entrada de 7 mil, saída de 5.500. Opa, 5.500. No final, existem 1.500 itens do primeiro saldo. Tipo assim, é simples. Você vai lá e economiza muito tempo, que eu estou explicando aqui passo a passo para você entender. Mas no final, ele só quer saber, sobrou 1.500 de qual? Lá, desse daqui, ó. Do saldo mais antigo, que a gente não vai tirando os mais recentes primeiro, o último que entra é o primeiro que sai, então vai sobrar do mais antigo. Aí a gente vai pegando os mais antigos e calculando, perfeito? Ou seja, era só saber isso daqui. Então você resolve ali bem tranquilinho as questõezinhas. Muita gente acaba errando na hora da prova, tá? Não compreende a linha cronológica e acaba usando valores equivocados. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha, eu vou explicar esse errinho aqui, ó. Mas primeiro, vamos fazer essa questão. Olha só como é que foi a abordagem. Nós temos um saldo, né, de 5 itens, a entrada de 10 e uma saída de 6. Como é o último que entrou, eu vou tirar daqui. Esse 5 permanece, perfeito? Então eu tenho lá 100 mil reais, aqui continua. E se está saindo 6 do último que entrou, que é dos 10, então ficou 4 vezes 15 mil. Isso é igual a 60 mil. Joga aqui, ó, 60 mil. Saldo final, 160 mil. Perfeito? Então é isso que ele pergunta, ó. Ele lança uma tabela aqui com 2 lançamentos só, então duas informações. Uma informação de transferente saldo, uma entrada, uma saída. Então são 3 lançamentos, né? 3 informações. E aí no final o que ele quer? Qual é o saldo final? Qual é o saldo final? 160 mil. 6 do último que entrou 10, somado aquele 5 lá que já estava lá, que é o 5 vezes 20, 100 mil. Então 100 mil repete, 6 tirou de 10, então 4 vezes 15 mil. Dá 60 mil, com 100, 160 mil. Então dessa forma a gente resolve a questãozinha. Bem tranquila, bem tranquila. Perfeito? Julgo item, né? Dependendo de se adotar o custeamento de estoque pelo método PEPS ou pelo método EPS, os primeiros custos, no caso o PEPS, e os últimos, no caso o EPS, aproximam-se do custo de reposição. Não. Ó, vamos lá. O PEPS, ele está acompanhando, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então ele está com o estoque bem renovado. Então esse aqui acompanha. Tá? O primeiro, que é o PEPS, ele acompanha. O segundo, que é o EPS, ele não. Por quê? Porque ele está ficando defasado, ele está ficando mais antigo, ele não está próximo do valor de mercado. O que fica próximo do valor de mercado é o PEPS, tá? Então esse, próximo do valor de mercado. Esse daqui se distancia do valor de mercado. Perfeito? Então só lembrando disso. O que fica mais ou menos é o do custo médio, que de vez em quando é abordado. Mas aqui, ó, a questão fica errada. Beleza? Outra questãozinha, na mesma lógica ali da abordagem do método PEPS, eu até expliquei que essa questão ela foi anulada por causa dessa última linha aqui, porque se eu pegar 100 multiplicar por 20, não dá 3 mil, né? Dá 2 mil reais. Esse foi o motivo da anulação da questão, tá? Motivou a anulação. Perfeito? Mas olha só, o que ele pede, e aquele errinho que eu falei para vocês, aquele errinho, que é muito comum. Ele fala que o valor de X, utilizando a técnica EPS. Muita gente vai olhar o último que entrou. Só que o último que entrou, gente, é como se eu tivesse aqui, ó, vou pegar, como se eu pegasse aqui um marca-texto, como se eu fizesse aqui, ó. Tá? Porque eu vou olhar a linha anterior a ela. Eu não posso olhar a linha posterior, porque a posterior é futuro. Eu tenho que olhar para o passado, o último que entrou. Quem foi o último que entrou em relação ao dia 10? Quem foi o último que entrou em relação ao dia 10 foi o dia 8, perfeito? E ainda digo mais, está saindo 150 itens no dia 10. Como é que eu teria que fazer essa questão? A questão está errada, tá? Está errada justamente porque ela quis induzir o aluno a olhar para cá, mas ele tem que olhar para o dia 8, perfeito?
vai sair essas 120 itens, né, esses 120 itens por R$16, e ainda tem que sair 30 itens por R$15. Por quê, professor? Porque está saindo a 150. Então você tira os 120 e tira 30, para totalizar 150 de saída. Perfeito? Então eu tenho que ter dois lançamentos aqui. Não dá para fazer a questão, não posso nem dizer que é 16, nem 15 e nem fazer uma média. Por que você não pode fazer média? Porque não é custo médio. Eu tenho que lançar ali 15 e 16. R$16 120, que é todo o saldo do dia 8, e 30 itens por R$15. Aí você vai achar Y, W, Z, baseado nessas informações. Perfeito? Questão fica errada. E o saldo de, no caso aqui, o W, né, que ele pergunta W também, para achar W, como é que eu vou achar W? Se saiu 30 lá do primeiro, de 200, então eu vou pegar 170 vezes 15. Aí 0, 5, 3, então 3, 6, né? Aí 0, 7, 1. Então, opa, 1. Ah, rapaz. Aí fica 1000. Não, peraí, 1000 não, 2. 0. Aí aqui fica 2. Aí vai 1. Não. Rapaz, agora, viu? A gente fica ficando doida com... Deixa eu fazer aqui, 170 vezes 0, 35, aí 3. É 8, 5, 8. Aí depois eu tenho 0, 7, 1 vezes 1. 0, 5, 5, 2, 550. Aí fica 2.550. Então, tranquilo aí. Mas, de qualquer forma, a questão fica errada. Eu vou usar a calculadora aqui, rapaz. Agora, é porque ele dá quase o mesmo valor. Acho que o outro é 2.250. É porque eu estou com o do PEPS na cabeça. Eu estou com o do PEPS na cabeça. Vezes 15. É isso mesmo. 2.550. Beleza? É que do PEPS ficaria 2.250, salvo engano. De cabeça aqui, lembrando. Mas tranquilo. Fechou? Tranquilo? Beleza? Ó, essa é a abordagem. Errado aqui, justamente porque o valor de X tem que ter dois lançamentos. Ele joga 20 para tentar te induzir a olhar para a última linha. Mas você tem que olhar para a última linha em relação ao dia 10, que é lá no dia 8. Lá no dia 8. Beleza? Show de bola, show de bola. Gente, aqui é só para trazer uma explicação ali mais objetiva, mais direta e também detalhada. É quando você quer aprender de forma assim, bem passo a passo, tá bom? Porque muitas vezes nas questões a gente vai já mais direto ali ao assunto, de forma mais objetiva, né? Mais uma vez eu peço para vocês estarem curtindo o nosso canal aqui, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando também o sininho, perfeito? Para vocês poderem aí nos acompanhar com muita dica aí, muitas questões, muitos vídeos, explicações aí de administração. Bacana? E visitem também o nosso canal e as nossas redes sociais. Então, convido vocês para isso. Valeu e até a próxima!